A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar ao Senhor, queridos? Isso, obrigado. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Senhor amado, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, por toda atitude e pecado que tenhamos cometido contra ti nesse dia, nesta semana, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, de todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir agora, Senhor, a presença dos teus arcanjos e anjos, Senhor, para sitiar e guardar as nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, aqueles que moram em prédios do andar de cima, do andar de baixo, da direita, da esquerda, que os teus arcanjos e anjos, Senhor, sitia todo o Brasil, todas as cidades, os estados, as capitais, os municípios, em nome de Jesus. Senhor, sitia também, Senhor, com os teus arcanjos e anjos, os hospitais, aonde estiver, Senhor, pessoas dentro de UTIs, em emergências, em salas de cirurgia, Senhor, aonde estiver, Senhor, alguém, Senhor, que clamar pelo teu nome, Senhor, de se lembrar, meu Deus, Tu és o Deus de perto, Tu é um Deus sempre presente, Senhor. E os teus ouvidos estão atentos a todos, todo som, todo aquele que invocar o teu nome, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, nesta noite sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio, no meio do teu povo, para a honra, glória e louvor do teu nome. Quero pedir também, Senhor, que tu sitie toda a América do Sul com o exército do Deus vivo, Senhor, e seja amarrado e levado para o abismo todo espírito contrário à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor e em toda a Europa, Senhor, em nome de Jesus. Onde, Senhor, no passado já houve um derramar do teu Espírito Santo, já houve avivamento, Senhor, que nesses lugares, Senhor, haja novamente um renovo do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te convidamos nesta noite, Senhor, tu és bem-vindo no nosso meio, toma teu lugar de honra, Senhor, nas nossas casas, no meio das nossas famílias, Senhor, senta conosco, Senhor, esteja aqui, Senhor, tu és bem-vindo, Jesus. Declaramos e passamos todo o governo e a direção desta reunião ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Senhor, fala que os teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor então? Glória a Deus. Gratos somos pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua graça e por tudo que tu és. Balarasti malas, ramasti anderemasti hilayustoimas, ihalamasti stalarastori balarimas. Oh, bendito seja e louvado seja o nome do Senhor. Coisas grandes e tremendas aconteceram hoje aqui, queridos. Agradeça, simplesmente agradeça. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, queridos. Eu vou ler, queridos, vocês já devem ter lido aí no chat,
o que o irmão Denis Flávio Ferreira escreveu. Estou aqui cuidando de um paciente e ouvindo e louvando ao nosso Senhor. E o paciente que não está falando direito disse: Amém. Que alegria, glória a Deus, a Jesus e ao Santo Espírito Santo. E o que mais interessante, amados, antes ele começou a chorar. Quando eu li isso aqui, eu li e veio uma presença muito grande. Que a música que estava sendo tocada é aquela que a minha alma anseia por ti. E que a alma deste amado irmão, desse senhor, começou a clamar. E é como que se o Senhor tivesse, com a sua permissão, trazido o Espírito dele até aqui nessa sala. E os meus olhos se encheram de lágrimas, e é como se ele fosse renovado, ele tivesse um encontro com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não o conheço, nós não o conhecemos, mas aquele que ouve a tudo neste planeta te conhece e ouviu o teu clamor. Oh Senhor, glórias ao teu santo nome, Senhor. Como disse o irmão, ele tinha uma traqueostomia, então é muito difícil, realmente as pessoas têm bastante dificuldade para falar. Mas louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu vou ler aqui o que o Senhor, a interpretação daquilo que o Senhor falou, para que fique registrado, para que a gente anote, e em especial que seja anotado nas tábuas do nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Que lindo. É o senhor César Maurício Vargas Exenberger. Jesus te conhece, viu? E ele te ama. Jesus te ama. Ele não importa o teu passado, do teu passado, Jesus não se lembra mais. As interpretações daquilo que o Senhor que foi falado durante o louvor. Ah, como quero abençoar cada um de vocês nesta noite, consolar o caído e limpar as lágrimas do triste. Eu estou aqui, estou ouvindo e ministrando. Tocarei e curarei o enfermo, porque é com fé que pedistes. É a moça que ora em línguas, era a Helena. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, queridos? Glórias a Deus. Aleluia. Sim, estou aqui para abençoar. Clama a mim, sou o Senhor. Grande eu sou. Glória a Deus. Eu sou o que sou. Aleluia. É verdade. Só o Senhor é Deus, amados, e toda a terra exulta das suas maravilhas. O que eu tenho a oferecer o mundo não pode dar. Recebam nesta noite. Glória a Deus. Eu recebo, pode dizer eu recebo. O Senhor diz: eu estou aqui no meio de vós para restaurar e trazer o quebrado, e perdido, quebrantado e perdido para perto de mim. Glória a Deus. E o quebrado também, porque o Senhor conserta tudo. Aleluia. Jesus, é verdade. Foi muito, muito tremendo. E o que o Senhor falou foi: ouvi o teu clamor e digo hoje, tu és meu. É a resposta do Senhor para este irmão, para esse senhor que o irmão deles está cuidando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor salvou esse senhor hoje, com certeza. E eu senti no meu espírito como se ele estivesse aqui no meio, como se o Senhor tivesse trazido a alma, o espírito dele até aqui nessa sala. Amém, amados? Que o irmão possa transmitir, se ele não estiver ouvindo, né? Que o Senhor, hoje, ele tem o nome escrito no livro da vida, porque ele clamou com fé. Glória a Deus. Aleluia. É muito tremendo. Queridos,
Bom é louvar ao Senhor, não é verdade? E hoje é um culto diferente, porque é um culto onde o Senhor já iniciou, o Espírito Santo já se manifestou imediatamente em cura. Nós estamos há mais de 150 dias, agora eu já me perdi quantos dias, orando 2 vezes ao dia e pedindo: Senhor, usa-nos, Senhor, para honra e glória do teu nome. O Senhor derrama a unção do teu Santo Espírito para que nós possamos realizar sinais, prodígios e maravilhas em teu nome aqui na terra, para que o teu nome venha a ser honrado, glorificado no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, continue pedindo e já agradecendo todos os dons espirituais para a honra e glória do nome de Jesus. Nesta madrugada, né, nós tivemos, ontem ainda pedi oração no grupo, porque estávamos com 2 mamães internadas em hospitais bem graves, que era a mãe da Cátia, né, e a mãe da nossa amada irmã Adriana, lá de Brasília. E eu disse assim, nossa, que interessante. E eu, na noite anterior, no amanhecer para ontem, eu tive um sonho. Eu sonhei com 3 irmãs aqui do nosso grupo, com revelações muito profundas que o Senhor me deu sobre cada uma. Sobre 2 irmãs. E a terceira pessoa era a mãe da Cátia. E eu vi a mãe da Cátia tão feliz, mas ela não tinha mais, não haviam paredes que aprendiam, não havia um corpo natural que aprendiam. E era como se ela andasse, voasse para cá e para lá, assim. A palavra não é voar, né? Mas ela estava livre e feliz, feliz, feliz. E eu entendi que ela ia partir. E que bom, glória a Deus, uma honra. Foi muito bom que a Cátia, o Senhor a fortaleceu e ela esteve ali junto com a sua mamãe no momento da sua partida, porque isso é honra, amados. Honrar os anciãos, honrar os pais, de estar ali naquele momento. Ele conhece, ele sabe da tua voz, ele se sente confortado no momento. Imagina um momento de passagem, quando tu larga esse mundo aqui terreno para viver a vida eterna, para a vida, porque aqui nós estamos vivos, né? Mas aqueles que estão vivos, que pensam que estão vivos, estão mortos, né? E os que estão mortos estão vivos. Então hoje, a partir das 2 da manhã, né, 1 e pouco, 2 e pouco da manhã, a mãe da nossa irmã Cátia é mais uma, como se diz, uma cidadã celestial. Glória a Deus, tem 33 anos e 6 meses, saudável, não existe mais transtorno, não existe nada. Isso é muito maravilhoso, queridos. E que Jesus possa realmente, cada dia mais, ter esta liberdade. Isso que aconteceu aqui, amados, eu creio que depois o irmão Denis vai nos contar mais detalhes. Esse senhor vai ter condições de falar mais sobre isso. Foi algo muito extraordinário, muito forte, tremendo no Senhor, que o Senhor está fazendo maravilhas. Ele faz. Na cruz o Senhor levou sobre si todo mal, toda dor, toda enfermidade, da primeira doença que teve neste planeta até a última que terá. Porque o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar, vivificar no nome dele. Amém, queridos? Então hoje, amados, eu já tenho há alguns dias um testemunho muito extraordinário, e eu sei que nesse testemunho Deus vai falar ao coração de muitas pessoas. Eu espero ler os nomes certinho, tá? Que o Espírito Santo me ajude a ler os nomes certinhos. Eu tenho aqui, amados, uma foto, são 1, 2, 3 fotos. Eu vou mostrar aqui. Ela tá meio, como se diz, amassadinha ali no meio, porque ela foi dobrada. Aqui é o pastor João Carlos Marques, o seu filho Carlos Francisco e um outro irmão aqui que eu não lembro, que andou com eles lá no Japão. Foi quando o pastor João visitou o Japão. Deixa eu virar assim agora.
Aqui eles estão dentro do trem. E aqui nessa primeira foto tem eles estão passando um quadro. E neste quadro tem uma cuia e uma bomba de chimarrão, que é uma bebida tradicional aqui do Rio Grande do Sul, e umas flores. E este quadro, quem pintou esse quadro para dar de presente, mandar para esse irmão, foi a Helena, a esposa, a sogra do pastor Carlos Francisco, mãe da pastora Débora. Então, amados, eu lembro que o pastor João Carlos disse que pregava muitas horas, né? Lá no Japão, porque as pessoas trabalham muitos horários em turnos. Ele pregou de noite, ele pregou de manhã, ele pregou de madrugada, pelo que eu entendi, né? Agora eu vou contar para vocês algo muito tremendo. Então, eu vi antes o pessoal falando que para passar esse canal para outras pessoas que não conhecem, e realmente, amados, a gente não tem noção do alcance da palavra de Deus. Nós não temos o alcance do testemunho de vida, do testemunho de cura, de milagres, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não nós, apenas nós aqui, na vida de cada um que tem assistido, né? Certamente desde o momento que tiveram encontro, passaram a conhecer os encontros com Jesus lá, desde quando nós tínhamos o pastor João Carlos vivo aqui conosco, teve a sua vida radicalmente transformada, porque este ministério é um ministério de divisor de águas. Antes tu era assim até aqui. Daqui para cá, você passou a ter uma experiência, um viver diferenciado no comando do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amados, prepara teu ouvido aí, porque é longo, mas é muito maravilhoso. Eu vou ler porque essa irmã me autorizou a ler, inclusive passar por o irmão Carlos Francisco, o maninho. Então vamos lá. O nome dessa senhora se chama A Paz do Senhor, amados. Eu vou botar amados irmãos, tá? Eu me chamo Olga Tamura, moro no estado de Shizuoka, não sei se está certo, na cidade de Kikugawa, aqui no Japão. Eu ouvi falar do pastor João Carlos Marques há mais de 10 anos atrás, quando ele veio aqui no Japão. Não pude vê-lo, pois ele já havia partido, mas fiquei feliz ao encontrá-lo no canal, no YouTube. No ano de 1991, em 17 de março, eu cheguei aqui no Japão. Fui morar na cidade de Hiroshima, depois fui para o estado de Shizuoka. Depois fui para a cidade de Hamamatsu. Vocês me perdoem, não sei se a pronúncia está certa. Aqui fui trabalhar numa fábrica ao lado de uma crente da Igreja Batista Renovada chamada Lucilene. Uma ateia, não acreditava em nada. Meus avós japoneses católicos do estado de Nagasaki imigraram só para o Brasil. Meus avós, por parte de mãe e pai, eram católicos e naquele tempo os japoneses se viviam nas colônias onde meu pai e mãe acabaram se conhecendo. Como pode ver, eu tive uma criação cristã, não budista ou shintoísta, como a maioria dos japoneses. Mas apesar disso, a minha infância foi terrível. Tinha visões horríveis, não dormia. Meu pai foi buscar ajuda com o padre e ele não acreditava e não me ajudou. Depois disso, nunca mais acreditei na Igreja Católica, a Católica Romana, e fui buscar ajuda em outras religiões e nada encontrei. Não aceitei as religiões africanas, pois não aceitava que espíritos incorporassem em mim. Pois eu via aqueles demônios horríveis que me perturbavam e eu chorava olhando as fotos de Jesus da Igreja Católica que tinha em casa. Eu chorava pedindo ajuda e nada. Anos depois, em 1991, eu fui com meu irmão Paulino só
para o Japão trabalhar. Eu cheguei aqui no Japão me considerando ateísta, ou melhor, não acreditava em Deus. Eu dizia para mim mesmo: eu faço o meu destino. Deus não existe, porque busquei ajuda em todo lugar, li livros e nada. No ano de 1992, eu fui trabalhar numa fábrica onde fui parar num setor ao lado da única brasileira chamada Lucilene, crente. Quando ela começou a me evangelizar, eu já cortava a conversa e fui grossa com ela. O meu setor só tinha nós duas de brasileiras e, para piorar, pouco trabalho. Havia somente ao meio-dia. Depois do almoço, ficávamos varrendo o setor e eu fiquei aborrecida com aquilo. Mas a Lucilene ficava varrendo feliz, olhava para ela e pensava: ela é diferente. Eu sou grossa com ela, mas ela me trata com um sorriso, com amor. Que estranho isso. Passou-se os dias, fui pegando confiança nela. Eu não confiava em ninguém. Por isso eu queria muito abrir o meu coração, mas algo me impedia. Sei que a Lucilene orava muito por mim, pois ela tinha feito um propósito com Jesus. Senhor, vou falar do Evangelho para todos que trabalharem do meu lado. Todos que passavam ficavam poucos dias. Mesmo que ficavam poucos dias, eles eram evangelizados. E um dia eu apareci e fui grossa com ela, e Lucilene pensava: Jesus, como ela é difícil, me ajuda, Senhor. Todos os setores tinham serviço, somente onde nós duas estávamos era pouco, mas o Senhor tinha um propósito. Teve uma noite que eu tive um sonho terrível. Acordei chorando e fui trabalhar no dia seguinte. E depois do almoço, enquanto varríamos o setor, resolvi falar com a Lucilene do sonho. Eu perguntei para ela: vocês têm pastor? Ela disse: não temos pastor brasileiro, mas pode falar comigo, talvez eu possa te ajudar. Falei que sonhei que Jesus me apareceu para mim. Ele estava com umas vestes brancas e ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito é o nome do Senhor. Eu entendi que ele me falava que eu ia morrer. Veja bem, eu não acreditava em anjos, demônios. E eu contei para Lucilene que ouvia calada, e depois ela veio para perto de mim e disse: eu estava aqui orando e o Senhor me disse que não foi ele quem apareceu para você. Preste atenção. Veja bem, eu nunca havia lido a Bíblia, e aquele versículo no sonho que se encontra no livro de Jó, nunca havia escutado nem imaginado que estava na Bíblia. Eu disse: como não era Jesus? Ele falou aquilo e eu entendi que ele me disse que eu vou morrer. Eu acordei desesperada e ainda estou, e você me diz que não foi Jesus que me apareceu? Ela calmamente disse: Olga, o diabo existe e a Bíblia diz que ele aparece como anjo de luz para nos enganar. E Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Se fosse realmente ele que apareceu no seu sonho, você acordaria com muita alegria, não nesse desespero todo. A partir daí começamos a conversar muito. Ela falando de Jesus com muita alegria, eu achava esquisito, mas ao mesmo tempo sentia a paz. E fui me abrindo com ela. Depois ela me convidou para ir à igreja e eu fui. Quando chegamos lá, eu sentia um peso nas pernas. A irmã que estava louvando parou o louvor e pediu a todos para orar, pois sentia o ambiente pesado. E eu fiquei chateada e chocada, pois no fundo sabia que eu era o motivo daquilo tudo. Quando chegamos, olhei para a Lucilene. Ela chorava e dizia: obrigada, Jesus, obrigada. E aquele peso saiu das minhas pernas. Voltamos para casa, a Lucilene cheia de alegria, agradecida a Jesus, e eu achava
tudo aquilo esquisito. Esses crentes são tão esquisitos, pensava comigo mesma. No outro dia, fui dormir e de madrugada eu acordei de repente com muito medo. Eu sentia algo no meu quarto, estava escuro e eu estava apavorada. Fiquei quieta debaixo das cobertas e de repente tive uma visão. O meu quarto estava cheio de horríveis serpentes. E eu, desesperada, me protegia debaixo das cobertas. Não sei como consegui dormir. Depois senti alguém tirar as cobertas, me pegou nas mãos, me ajudou a levantar e pegou a Bíblia que a Lucilene me deu e fomos para a cozinha. Eu estava sonolenta e essa pessoa de vestes brancas, como um manto, me levou até a cozinha e me disse: acorde para você orar. Acendi a luz da cozinha, olhei para o relógio, eram 2h15 da madrugada. Sentei na mesa e pensei: o que eu vou ler? E abri em Salmo, por acaso, e saiu o Salmo 18. Comecei a ler e de repente as letras da Bíblia saltaram, elas cresceram. Conforme eu lia, comecei a ouvir uma voz como se fosse um trovão. Não sei explicar, eu prestava muita atenção no que estava acontecendo, com todos os meus sentidos. Alertas, tentando entender tudo aquilo. A voz como trovão, conforme lia os versículos, eu ouvia a voz, comecei a prestar atenção e não estava escutando pelos meus ouvidos. A voz não passava na minha mente, eu pensava: o que é isso? Aquilo foi crescendo e passava pelo meu corpo, me enchia conforme tomava conhecimento, conforme ela tomava conhecimento, aquela voz tremenda numa fração de segundo, e eu me dei conta que era o Deus Todo-Poderoso, que era Jesus que falava comigo. Ele, por segundos, não tenho palavra para descrever aquela voz, estava em todo o universo. Eu, uma ateísta, pensei: Deus existe. Conforme eu lia os versículos, ele falava comigo. Ele me disse muitas coisas, que me escolheu desde quando eu me formava no ventre da minha mãe, e foi falando. Quando eu olhei para o lado, por um breve momento, eu vi um anjo com as vestes brancas se abaixando e pegando as serpentes e jogando para longe. E eu, assustada, continuei a ler e a ouvir Deus falando comigo. Quando tudo acabou, eu entrei no banheiro, me ajoelhei, levantei os braços para o céu e clamei: Jesus, me ajuda! Entra no meu coração. Tem algo horrível lá fora que quer me matar. Me ajuda, Senhor. De repente, eu me vi dentro de uma escuridão, apesar da luz estar acesa. Quando olhei para o alto, vi uma pequena luz brilhante me envolver e empurrar a escuridão para longe. E uma grande alegria tomou conta da minha alma. Eu chorava de alegria, uma paz indescritível. Na manhã seguinte, fui trabalhar cheia de alegria. Chamei a Lucilene para contar o que aconteceu comigo. Percebi no rosto dela que ela queria me dizer algo, mas deixou primeiro que eu contasse e ela me perguntou: você sabe que horas isso aconteceu? Eu disse depois das 2h. Ela me disse que foi neste mesmo horário, o Senhor a despertou e disse: comece a orar pela Olga. Nós duas, com muita alegria, fomos para o nosso setor trabalhar e quando chegamos lá, eu vi 2 anjos com vestes brancas e uma enorme espada, então são arcanjos, com uma enorme espada de fogo na mão. Eu disse assustada para a Lucilene: você está vendo aquilo? Somente eu via, e ela me disse: Olga, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você é responsabilidade dele. Fomos trabalhar e os anjos lá. Lucilene começou a orar em batalha conforme o Espírito Santo a orientava. Em dado momento, um dos anjos se aproximou de mim e disse: Veja,
Você precisa jogar aqueles livros fora. Conforme ele me falava, eu tive uma visão e vi aquelas horríveis serpentes sobre uns livros que eu tinha trazido do Brasil. E o anjo me disse: enquanto você tiver aqueles livros, eles não vão sair de lá. Se você está com dúvida, pergunte para ela. Disse apontando para Lucilene. Fui até ela e disse: olha, não sei, você vai acreditar, mas aquele anjo veio e me falou para jogar uns livros que eu trouxe do Brasil. E ela me disse sim. E o Espírito Santo me disse que tem mais coisas lá. Quando fomos embora, os anjos nos acompanhavam, os arcanjos, né? E havia muitos deles. Chegamos no meu apartamento, pegamos os livros e algumas coisas, mas como o Espírito Santo orientou a Lucilene, jogamos tudo num rio. Estes anjos me acompanharam por alguns dias naquela semana. Quarta-feira à noite, combinamos de ir à reunião de oração. Como sempre, os anjos nos acompanhavam. Quando cheguei no meu apartamento, desci do carro e me despedi. Me despedi da Lucilene, iria tomar um banho e ir para reunião de oração. Quando me virei e parei na calçada e vi 4 anjos enormes, deviam ter uns 3 a 4 metros de altura, vestidos de uma armadura brilhante com escudos, capacetes, com uma espada de fogo enorme, em silêncio, me esperavam. Fiquei atônita. Eu, com medo de perguntar algo para eles, fiquei uns minutos parada. Em seguida, fui em direção às escadas do meu apartamento, que ficava no 2º andar. Os anjos se moveram e eu fiquei no meio deles, eu pequena, no meio desses enormes arcanjos, com espadas de fogo, prontos para a batalha. Eu tremia, já antevendo o que veria a seguir quando abri a porta e entrei. Eu senti um arrepio que subia. Percebi que algo horripilante estava dentro do meu apartamento. Pela misericórdia de Deus, não permitiu que eu visse, mas eu sentia como se eu estivesse no meio de uma batalha. Eu ouvia os sons de espadas se chocando. Parecia que pessoas estavam lutando ao meu redor. Eu não via absolutamente nada, só ouvia e sentia aquela batalha ao meu redor, e eu clamava por Jesus me ajudar. Jantei, tomei banho, correndo, me troquei, esperando dar o horário da Lucilene vir me buscar para o culto. De repente, o prédio onde eu moro começou a tremer e eu escutava no apartamento acima do meu cair as coisas e eu me segurava pelas paredes. Parecia um terremoto e eu somente clamava. Depois tudo parou. Me sentei esperando dar o horário que a Lucilene me buscaria, que parecia que as horas não passavam. Enfim, ela chegou. Abri a porta, peguei a Bíblia e desci com ela correndo. Entrei no carro e perguntei: você sentiu o terremoto que deu agora há pouco? Ela disse: não houve terremoto nenhum. Fiquei em silêncio pensando naquilo tudo no final da oração. A Lucilene pediu a todos que a ajudassem em oração, porque para ela estava sendo difícil e todos a ajudaram prontamente a começar a orar e jejuar por mim, pela Olga. E assim foi a minha conversão. O Senhor me trouxe à terra dos meus avós para encontrar-me com Ele, e eu estou firme até hoje. Depois aconteceram muitas outras experiências. Queria muito contar ao pastor João Carlos Marques quando ele foi ao Japão, mas não deu tempo, não deu oportunidade. Mas creio que tudo o Senhor tem um propósito. Em breve o Senhor virá buscar a noiva, né? E ela deixou aqui na época um versículo em Gálatas 2:20. Ela disse assim para o irmão Ayrton: irmão Ayrton, que filma os cultos, que Deus tem reservado grandes bênçãos para ele, pelo esforço em filmar e dispor esses cultos na internet. Amém?
Aqui ela está falando: a paz do Senhor, amada. Estou de marrom. Aí ela mostrou quem ela é aqui. Não sei se dá para te puxar aqui. Eu enviei uma carta contando de 8 folhas, contando o meu testemunho. Ela procurou uma igreja lá em São Paulo, capital, e se converteu. Nós duas somos inseparáveis, né? É a irmã dela. Nós duas somos inseparáveis. Cheguei no Japão com 25 anos. Hoje estou com 55. Queria pedir suas orações pelo filho único da Cida. Nós 4 moramos juntos. Ele se chama Belchior e sua esposa Emanuela. Que o Senhor os alcance, em nome de Jesus. Olha o que ela conta. Sabe, irmã, se Deus permitir, eu queria falar muitos outros testemunhos que aconteceram comigo no começo da minha conversão. O Senhor trabalhou de uma forma grandiosa, já deu para perceber, né, amados? Mas com o passar dos tempos, muitos crentes vinham e me falavam para parar de falar meus testemunhos, pois eram coisas da minha cabeça. Talvez, amados, você já tenha ouvido isso. Eu lembro que nós ouvíamos assim: ah, isso aí é coisa de novo convertido. Isso aí é o primeiro amor, como se isso fosse ruim. No começo da minha caminhada, eu conheci um evangelista que veio do Brasil e falava testemunhos de um certo pastor. Com o passar dos anos, eu encontrei o canal no YouTube, Pastor João Carlos Marques. Esse evangelista falava do Pastor João Carlos Marques. Você não sabe da minha alegria descobrir que era dele que aquele evangelista falava. Eu lembro que o pastor tinha um irmão Paulo, que ele sempre falava, que era de Curitiba, que se eu não me engano foi ele que convidou o pastor João Carlos para ir até o Japão. Não tenho certeza, tá, amados? Não sabe da minha alegria. Descobri que era dele que aquele evangelista falava. Para mim foi muito difícil, sabe? Fizeram de tudo para eu me calar, mas com sabedoria me calei. Mas em meu coração eu sabia que tudo o que aconteceu foi real. Em 2001 fui passar uns dias no Brasil e foi só chegar lá, eu disse ao Senhor: Jesus, me mostra que tudo que passei no Japão foi real. Eles disseram que foi tudo imaginação. Então me mostra o teu maior milagre. Acabei indo numa reunião de oração numa casa de uma irmã bem humilde. E lá uma irmã ex-mendiga contou o seu testemunho. Irmãos, eu fui uma mendiga, vivia nas ruas. Um dia encontrei um folheto falando do amor de Jesus. Acabei indo no endereço que estava no folheto e me converti. Comecei a fazer a obra de Deus e adoro louvar, e acabei até gravando um CD. E uns irmãos com inveja criaram uma situação e acabei presa. Eu me vi indo presa, algemada, sem entender nada. Aí pensei: Jesus, por que estou indo presa? Mas já sei, é para pregar sua palavra na prisão? Que maravilha, Senhor, se me der tão grande honra, me capacita, Senhor. E ela ficou presa e subiu numa caixa de madeira e cantava os seus louvores, pregando a palavra. Depois de 2 meses, uma irmã vem correndo até ela, pois conseguiu libertá-la. Elas se abraçaram chorando, dando glórias a Deus. Então, por 2 meses, ela foi presa injustamente e pregou o evangelho dentro do presídio. E em seguida a diretora do presídio veio até ela dizendo que ela poderia ir continuar o seu trabalho de pregar a palavra, que as portas estavam abertas para ela. Ela ganhou muitas almas no presídio feminino. Os irmãos que causaram aquilo por inveja acabaram procurando ela pedindo perdão. Ela os abraçou e com amor pediu para que eles fossem juntos evangelizar no presídio.
Eu fiquei paralisada ouvindo o testemunho daquela simples irmã e ouvi o Senhor me falar claramente: Olga, como você me pediu para te mostrar, este é o meu maior milagre. Eu fiquei calada pensando. Ele me levou para muitas experiências aí no Brasil, pois eu já estava fria, vazia, e aí fui entender que tudo aconteceu para me ensinar. Nada acontece por acaso em nossa vida. Continuei acreditando nas maravilhas do Senhor. Um dia fui num culto e quando o pregador pegou o microfone, ele apontou o dedo para mim no meio da multidão. Eu estava sentada e disse para que eu me levantasse e disse: Eis que o seu tempo acabou. Eis que seu tempo acabou neste país. Faça as malas e volta para aquele país do outro lado do mundo, naquela mesma cidade e na mesma igreja, pois ainda tenho algo contigo naquele lugar. E ela voltou. Fui para casa calada, triste, pois aqui no Brasil era melhor que voltar para o Japão. Nisso apareceu uma irmã me procurando e me disse: Irmã, o Senhor me enviou aqui para te dizer por que você não volta para o Japão? Eu falei que liguei para os meus parentes no Japão e não sei por que ninguém pôde me ajudar na passagem. Então ela pediu para mim, pela fé, apontar para o calendário na parede para o dia que eu, pela fé, chegaria no Japão. Eu olhei no rosto desta irmã atônita, não acreditando muito. Desanimada, apontei o dia e ela disse: Assim diz o Senhor, vou usar uma pessoa que você nunca imaginou para pagar esta passagem e neste dia você estará pisando em solo japonês. E foi exatamente num sábado, eu pisei no aeroporto de Narita, em Tóquio, sobrevoando a cidade, pedindo misericórdia e que o Senhor me sustentasse nesta nação e mudasse o meu coração. E Ele o fez. Aqui estou congregando, amo os irmãos e oro muito para que Deus me ajude e capacite a fazer a vontade dEle. Eu peço oração para que o Senhor venha abrir os olhos de muitos crentes que impedem o mover de Deus, do Espírito Santo, aqui no Japão. E que se faça a vontade dEle aqui. Fica o meu forte abraço a todos. Aí ela fala, Salmo 23. Não terminou, queridos. O mais tremendo, amados, que ela entrou, fez esse Instagram para poder contar o que Deus fez na vida dela. Só entrei aqui no Instagram para entrar em contato com a irmã. Eu queria ter tido a oportunidade de entrar em contato com o pastor João Carlos, mas não tive. O Senhor o levou para um lugar melhor. Quando Deus me apareceu aquela madrugada pela primeira vez, foi a forma dele falar comigo, pois eu não acreditava em Deus, anjos ou demônios. Depois de procurar a resposta em tudo, li muitos livros, menos a Bíblia. Eu pensava que seguia um caminho seguro, mas o diabo, agora sei que ele também é real, me negou direitinho. Me enganou, desculpe. Eu acabei seguindo um certo tipo de religião que dizia que nós fazemos o nosso próprio destino. Seria difícil de explicar, mas eu estava sendo enganada do mesmo jeito. Mas quando ouvi a voz de Deus, não saberia explicar. É como os profetas dizem na Bíblia, voz de muitas águas. Até hoje eu não consigo esquecer aquela experiência, porque está gravada na alma dela, no espírito dela. Eu sabia que era Deus falando comigo. E depois que eu me ajoelhei no banheiro, eu clamei por Jesus, como a Lucilene falava tanto nele. Ele surgiu como um raio de sol e eu me encontrava em uma total escuridão, apesar da luz da lâmpada. Aquela lua, como um raio de sol tão clara, afastava toda a escuridão que me envolvia. Não é a lua, é aquela luz. Eu vi a luz afastar a escuridão. Eu estava num enorme redemoinho escuro que foi aos poucos afastando. E sumiu. E uma enorme paz tomou conta da minha alma e eu chorava de alegria. E quando olhei para cima, eu vi de onde vinha a luz.
uma cruz bem brilhante e na hora percebi que Jesus me ouviu. Glória a Deus. Na hora percebi duas pessoas, Deus e Jesus. A Lucilene começou a me discipular na fábrica todos os dias. Naquele tempo só havia Bíblia, mais nada. Mas ela foi me explicando. E sob sua orientação eu comecei a ler a palavra de Deus. Naquele tempo não tinha livros evangélicos, nem internet, nem fita cassete, fitas de DVD, enfim, nada. Só alguns vídeos que alguns irmãos tinham trazido do Brasil, que era passado de um para o outro. Lembro-me que eu tinha feito uma pergunta para o Senhor sobre certo assunto, que um dia eu fui no apartamento da Lucilene e assistindo um DVD, um certo pastor pregava sobre este mesmo assunto. E assim foi acontecendo. No começo, mas com o tempo vieram as lutas. Parecia que o diabo, não satisfeito com o que estava acontecendo comigo, levantou pessoas me perseguindo na fábrica onde eu trabalhava. Eu não compreendia como as pessoas se incomodavam pelo fato de eu me tornar crente em Jesus. Eu me lembro que fizeram um corredor onde eu e a Lucilene passávamos para ir ao refeitório estudar a Bíblia e riam da nossa cara, fazendo piadas. Foi uma coisa totalmente anormal. Entende? Víamos que era o próprio diabo nos ameaçando. Eles entravam todos nos refeitórios atrás de nós e sentavam nas mesas ao redor de manhã. Íamos mais cedo e foi bom. A Lucilene, com um grande sorriso, ficava me explicando a palavra e eles todos ficavam escutando. Era algo fora do comum. Eles iam parar de debochar deles, mas acabavam ouvindo. Foram passando os dias e, pouco a pouco, um a um, foi desistindo de nos atormentar e confesso, eu tive que morder a minha língua para não revidar. A Lucilene dizia que a nossa luta não era contra a carne e nem sangue, mas contra as hostes da maldade, era que estavam no mundo espiritual. Aquilo foi difícil para mim. Ela falava que eu devia orar por eles, amar eles. Olha, foi difícil para mim, muito difícil. Eu ia na igreja japonesa, o pastor com um tradutor para o português não era fácil de entender. A Lucilene sempre com um sorriso ia conversar com as pessoas normalmente com amor. E eu queria morrer de raiva, eu não aceitava aquilo. Ela tratava todos com carinho. No começo foi tão difícil entender o amor que Jesus falava na Bíblia. E eu só tinha a minha pequena Bíblia, que ela me deu. E eu estava num deserto total. Ia na igreja e parecia que o inimigo havia colocado uma lente de aumento e eu via somente os defeitos de todos na igreja. Aliás, isso é uma técnica do inimigo, né? Ele, enquanto está lá louvando, ouvindo a palavra, ele começa assim: tu viu? Olha ali o fulano. Olha o comprimento do vestido do ciclano. Olha o degote. Olha aquele irmão. Olha onde é... Assim, isso se chama diabo, inimigo, né? Eu não suportava ninguém. E a Lucilene teve muita paciência comigo, sabe? Ela dizia que eu devia amar as pessoas e me mostrava na palavra. Você não sabe como foi difícil para mim. Eu ia para os irmãos na igreja e falava para eles me explicarem a Bíblia e me diziam: me desculpe, irmã, no Brasil eu era crente de banco e o Senhor me trouxe aqui neste deserto do Japão para que eu o buscasse e eu agora digo que me converti. E eu ficava atônita, porque a maioria daqueles crentes, que muitos eram nascidos na igreja, eram como se não soubessem nada. Eu não entendia aquilo. E os dias foram passando e Lucilene sempre dizia para que eu pedisse a Deus que Ele me enchesse o coração do amor que somente Deus poderia me dar. Ela me dizia que Deus iria me quebrar como um oleiro faz com um vaso de barro, pois eu era uma pessoa muito difícil. Mas eu olhava para a Lucilene e ela era tão amável, calma, uma cristã sincera. Eu olho para trás e lembro como o Senhor foi tão bom para mim, por me dar uma mãe na fé como a Lucilene. Eu era uma pessoa difícil, orgulhosa, e mesmo assim o Senhor se importava comigo.
Tudo contribuiu para jogar tudo para cima, mas o que me segurava foi a experiência que passei naquela madrugada. A vida se tornou difícil para mim na fábrica, na igreja. Nós íamos todos os domingos juntas para a igreja e quando terminava o culto, a maioria dos irmãos iam conversar e pedir conselhos para Lucilene. Eu não suportava aquilo, eu querendo falar com ela e todos ficavam lá para falar com ela. Depois íamos embora e ela dizia como a palavra foi maravilhosa, como Deus falou na pregação e eu não entendia nada. Mas hoje eu percebo como ela era cristã mesmo. Eu só via os defeitos das pessoas e o Senhor todo domingo derramava da sua água viva e eu não bebia nada. Poderia ser um irmão humilde dar uma palavra simples e a Lucilene com os olhos brilhando de alegria dizia amém, glória a Deus, e eu nada. Era muito difícil para mim compreender tudo aquilo. Eu presenciei tantos milagres acontecerem com a Lucilene aqui no pouco tempo que o Senhor permitiu, por isso eu a respeitava, porque eu presenciava o Senhor agir na vida dela. Até hoje não encontrei outra mulher de Deus como ela. Teve um dia que ela me disse que ela e o marido iam sair da fábrica e iam para uma outra, que o tempo deles havia acabado lá. Eu fiquei perdida e disse que também iria sair, pois havia suportado muita perseguição lá. Mas ela disse, não, que eu ficasse lá, pois o Senhor havia dito que tinha uma grande obra lá através de mim. Ela me orientou que eu orasse que o Senhor invitaria uma outra irmã para estar ao meu lado e foi o que eu fiz. Orei e um dia apareceu a Elizabeth, que estava desviada, e acabei levando na igreja e um dia, no feriado, fomos com os irmãos no encontro junto com a igreja japonesa no estádio de beisebol, onde vieram uns pastores americanos e fizeram um grande encontro lá. Foi lá que o Senhor curou a Elizabeth da depressão. Ela foi totalmente curada e nós duas, pela fé, fomos evangelizar na nossa fábrica. E como o Senhor tinha dito através da Lucilene, se cumpriu. De lá conseguimos ganhar mais de 10 pessoas para Jesus. E deste grupo, futuramente surgiu a igreja que, através de oração, nos uniu. Nos unimos no Brasil, nos uniu. Unimos ao Brasil e surgiu a Igreja Presbiteriana Renovada de Hamamatsu, e onde eu estou até hoje. Agora estamos em 5 igrejas espalhadas pelo Japão, mas aconteceram muitas outras experiências com o Senhor que contarei noutra oportunidade. Seguindo a outra oportunidade. Como pode ver, a pessoa mais importante neste testemunho não sou eu, é ela, Lucilene. Deus a trouxe aqui no Japão e ela apenas disse que falaria do amor de Jesus para todos e foi simples assim. Hoje, de todos aqueles 12 que começou a igreja, que saímos daquela fábrica, onde passei toda aquela luta, somente está aqui eu e o Ricardo, que hoje é pastor na outra cidade, Miequém. Aqui onde começou, só eu fiquei. E eu digo a todos que o mérito todo pertence a Lucilene, que todos não a conhecem. Que todos não a conheceram. Faz mais de 15 anos que ela foi embora para o Brasil. Ela era muito especial e eu olho para trás e penso que eu deveria ter dado mais importância para tudo que ela me ensinou. Então, Olga, se tu estiver assistindo, passa para a Lucilene, que hoje nós estamos contando o testemunho desta mulher de Deus lá no Japão. E os frutos da obediência dela, do trabalho dela, na tua vida na igreja, nas 5 igrejas espalhadas hoje no Japão e não sei quantas milhares de pessoas que foram alcançadas. Eu era muito orgulhosa, dentro do meu peito havia um turbilhão. Eu dei muito trabalho para ela.
Ela, com paciência, me admoestava na palavra, me mostrava em Jeremias 18 que Deus faria o mesmo comigo, pois eu não queria obedecer e foi o que aconteceu. O Senhor foi me quebrando aos poucos. Essa luta foi mais difícil do que aquela batalha que Deus teve na madrugada que me converti. E como sempre, numa luta com Jesus, Ele sempre vence. Lucilene teve um problema no visto para continuar no Japão e teve que ir sozinha ao Brasil, pedir um documento para sua tia em São Paulo, e nós ficamos aqui intercedendo para o Senhor tocar no coração dessa tia. Muito triste, foi para lá. E quando voltou, ela me disse que a tia deu o documento e pediu perdão, pois não precisava vir e gastar dinheiro com a passagem de avião que era cara. Mas como tudo o Senhor tem um propósito, essa tia acabou fazendo um negócio e vendeu a casa para a Lucilene, que esta casa ficava no bairro e perto da igreja onde a Lucilene ia há anos. Que ela vinha há anos orando. E o Senhor atendeu a sua oração. Ela ficou radiante de felicidade. A casa que comprou nunca passava pela cabeça dela. E ela me dizia que nunca o Senhor nos decepciona. Nos dá além do que nós pedimos se formos fiéis e crermos. E ela sempre me dizia: nós viemos em 2 e voltamos em 3 ao Brasil. Ela não podia gerar filhos. Pela medicina era impossível. E sempre com fé me dizia isto. Orientada pelo Senhor, foi fazer tratamento para engravidar e foi difícil, tudo dava negativo. Lembro que no último tratamento ela chorou muito com o resultado negativo e naquela noite fomos numa reunião na casa de uma irmã da igreja onde havia um evangelista que veio do Brasil. E o Senhor mostrou a ele que um anjo apareceu e tocou na barriga dela e dizia que ela estava curada. E a Lucilene, feliz, disse que orou ao Senhor, que queria uma última resposta. E algum tempo depois, eu fui ao hospital visitar ela e segurei em meus braços um verdadeiro milagre, a sua filhinha Megome. Não sei se esse é o nome certo. Que em português quer dizer graças a Deus. Olha que lindo. No fim, ela partiu para o Brasil e eu fiquei muito triste, mas confiando no Senhor apesar de minhas dificuldades. Mas o Senhor, como oleiro, continuava trabalhando comigo. Mas aconteceram outras experiências. Eu estou contando alguns testemunhos que me aconteceram. Se eu fosse contar todos, levaria muito tempo, mas quero que em tudo isso o maior crédito vá para o Senhor, ao Senhor Jesus, pois sem Ele nós não somos nada. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Lembro que no começo da minha conversão, o Senhor, por sua grande misericórdia, permitiu que eu tivesse a grande experiência com Ele. Mas para mim foi muito difícil, porque a Lucilene me discipulava apenas com a Bíblia, que foi uma bênção. E as lutas que eu estava passando na fábrica, na igreja, eu realmente era uma pessoa difícil e não estava entendendo nada. E a Lucilene sempre os irmãos iam até ela pedir orações, conselhos. No trabalho ela estava tendo problema com seu marido, o Zezinho. No Brasil ele deixava ela na porta da igreja e só voltava para buscá-la. Mas aqui ele foi obrigado a entrar na igreja e assistir aos cultos. E o Senhor também estava tratando com ele. A Lucilene tinha que aconselhar o marido e eu ficava de lado, meu coração um turbilhão. E toda quarta-feira à noite tinha o grupo de oração na igreja e íamos uns poucos irmãos. E aos poucos foram diminuindo, porque muito devido ao trabalho não podia ir. E aos poucos foi diminuindo e ficou somente eu e a Lucilene. Lembro que era final de fevereiro e eu bati no apartamento dela e ela abriu e disse que não poderia ir porque o marido dela estava com problemas. E ela tinha que dar atenção a ele e me disse: Olga, você é uma pessoa muito difícil e o Senhor está tratando com você, por isso vá à igreja, porque eu não posso ir. Eu fiquei parada, olhando para ela e disse:
Como vou sozinha? E ela me disse: você não estará só. Deus, Jesus e o Espírito Santo e também os anjos de Deus estarão lá. Vá para a igreja e o Senhor estará lá te esperando. Dizendo isso, fechou a porta e eu fiquei com tanta raiva. Peguei minha bicicleta, porque lembre-se, amados, no Japão se anda muito de bicicleta, viu? Lembro que estava garoando e assim que eu cheguei lá, parei, joguei a bicicleta com tanta raiva no chão e quando me virei para ir para a igreja, eu vi um anjo parado sorrindo. Ele estava me esperando, suas vestes brancas brilhavam, cabelos lisos, como o pastor João disse. E eu parei e disse: nossa, bem que a Lucilene disse que os anjos estariam aqui, então Jesus deve estar também. Pois é hoje que eu vou falar pessoalmente com ele. E passei pelo anjo e entrei e fui subindo as escadas onde tinha uma sala no segundo andar. Os japoneses oravam no salão do templo no primeiro andar. E eu vi em cada degrau tinha um anjo encostado na parede, todo sorrindo. E lá em cima um anjo todo alegre abriu a porta para mim. E eu entrei e fechei a porta. E sem dar importância aos anjos, eu queria mesmo falar com Jesus. Sentei e disse: Jesus, sei que o Senhor está aqui. Apareça. Temos que conversar. Eu não quero papo com esses anjos aí fora. É com o Senhor que eu quero falar. Apareça. E fiquei lá, esperando. E nada. De repente bateram na porta. Meu coração bateu forte e a porta abriu. E o pastor japonês, pastor Kikuchi, abriu a porta devagar e olhou para mim e disse em japonês: nossa, que incrível! Ela veio aqui sozinha orar. Eu me levantei e o cumprimentei e olhei para a janela e haviam uns 10 japoneses no salão e ele ligou a chave da luz do salão principal e saiu, me deixando sozinha. Eu pensava que ele iria me convidar para me juntar a eles, mas não. Fechou a porta e saiu. E eu fiquei lá chorando, me sentindo rejeitada, arrasada. Eu chorava clamando por Jesus e nada. Chorei muito e parei e disse uma coisa que nunca conseguia dizer: está bom, Senhor, eu confesso, eu estou errada. Me ajuda, Senhor. Eu não consigo amar as pessoas. A Lucilene fala tanto desse amor na Bíblia, mas eu não consigo. Só vejo os defeitos e também não consigo perdoar. Me ajuda. E fui falando, descrevendo cada pessoa da igreja, da fábrica, tudo que estava entalado no meu peito. Soltei tudo para fora e pedi humildemente que o Senhor me ajudasse a amar essas pessoas e que a Lucilene estava certa. Eu era ignorante, difícil, grossa, orgulhosa, chorando, pedindo ajuda para ele e de repente eu senti que ali entrou alguém. A sala ficou mais clara que o normal. Sabia que havia ali havia um peso, o aperto no coração sumiu e uma paz tomou conta de mim. Era uma presença doce, suave e eu já não estava só. Eu o sentia ali comigo, um sentimento incrível. E eu fiquei chorando agora de alegria e ele me disse: abra a Bíblia em 1 Coríntios 3,16. E eu rapidamente abri e comecei a ler. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E eu fiquei chocada e na hora compreendi, olhei para dentro de mim e disse assustada: meu Deus, quer dizer que quando eu clamei naquela madrugada por Jesus, o Espírito de Deus entrou dentro de mim? Nossa, eu fiquei pensando mal dessas pessoas. Meu Deus, como eu pude fazer isso? Me perdoa, Senhor. E agora, Senhor, o que eu faço? E ele me disse: ajoelhe e comece a orar por todas essas pessoas.
E eu disse que não sabia orar, era a Lucilene quem orava quando estava lá toda quarta-feira. E ele me disse, ore assim: Senhor, abençoe o fulano, etc, etc, o ciclano, o beltrano. Você vai orar por todas essas pessoas que você mencionou. E eu imediatamente dobrei os joelhos e comecei a orar. E assim que terminei alegremente, fui para casa. No dia seguinte, procurei a Lucilene na fábrica e perguntei: Lucilene, me fale do Espírito Santo, quem é ele? E eu contei para ela o que aconteceu e ela, sorrindo, abriu a Bíblia e começou a me explicar. E na outra semana bati na porta do apartamento dela e ela não poderia ir por causa do marido, e eu fui toda feliz, sabendo que já não estava sozinha, que nem me importava mais, pois tinha certeza que ele me esperava lá, e eu via os mesmos anjos me esperando, sorrindo na porta da igreja. Me lembro que foram quase 3 meses indo lá, e cada semana o Espírito Santo me ensinava algo, e eu descobri que havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lucilene me explicou e eu compreendi que a Bíblia tem toda a razão, amada. Jesus disse que onde houver 2 ou 3, Ele estaria no nosso meio. Reunidos no nome dele, ele estaria ali. Por isso que quando vou em um lugar que tem poucas pessoas, eu nem ligo, pois eu tenho certeza que o Senhor está lá. Ele prepara tudo, os anjos do Senhor estão lá. E isso é real. Acabei de assistir o último culto que você postou e concordo com a sua filha Michele. Agora é hora de estarmos sempre buscando a presença do Senhor em oração e sermos cheios de azeite e não perdermos tempo com outras coisas, porque o Senhor vem nos buscar. Maranata. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Bem, foi isso que está escrito na palavra que eu aprendi naquela noite de quarta-feira. E o Senhor pessoalmente queria tratar comigo. Não posso te explicar o que realmente aconteceu naquele meu encontro com o Espírito Santo. Senti uma presença doce, suave, mas poderosa. Era como se o Senhor estava lá comigo e não era como a Lucilene que eu tinha que falar, era com Ele. E eu, muito orgulhosa, queria impor que eu estava certa e todos errados. Bom, mas o Senhor tratou comigo e aprendi que o versículo acima está certo. Temos que nos humilhar e arrepender dos nossos maus caminhos. Eu presenciei o marido da Lucilene se converter e descer as águas. E anos depois eles partiram para o Brasil, pois ela me dizia que o Senhor tinha uma obra com ela no Brasil. E hoje, lembrando de tudo que passou lá no começo, fico pensando como hoje eu gostaria de ficar mais tempo perto dela para aprender mais. Sabe, irmãos, na minha caminhada eu encontrei muitos crentes incrédulos que diziam que tudo aquilo foi coisa da minha cabeça. Mas também encontrei homens e mulheres de Deus. E a Lucilene me aconselhava: conheça o Deus que você serve. E você só vai conhecê-lo através da palavra e tendo comunhão com ele através da oração. Na minha caminhada, eu e os outros irmãos tivemos muitas experiências com Deus. Lembro que por falta de pastora, a Presbiteriana Renovada, através do órgão de missões, nos enviou o pastor Araújo para ficar na igreja de Yokohama, perto de Tóquio. Quando ele chegou no aeroporto de Narita, em Tóquio, não havia ninguém esperando, pois o irmão Kendi, um boliviano de 17 anos, ficou de ir buscá-lo. Mas ele fez confusão do horário e estava na igreja esperando dar o horário para ir buscar o pastor no aeroporto.
O pastor foi até o balcão em inglês, tentou se comunicar e deu o telefone da igreja e explicou ao atendente japonês. E ele imediatamente ligou para a igreja. E uma pessoa atendeu e dizia que não conhecia nenhum pastor Araújo. E nisso o irmão Kendi, na igreja, passou em frente ao telefone e o Senhor disse para ele pegar o telefone. E imediatamente ele pegou o telefone e ouviu uma conversa. Manda este homem embora, não conheço ele, pode mandar ele de volta para o país dele. E o japonês do aeroporto insistindo. E o irmão Kendi, escutando aquilo, entrou na conversa e se apresentou e pediu desculpas e explicou que havia se enganado do horário e ia imediatamente buscá-lo. E assim foi. A outra voz silenciou o próprio inimigo. E até hoje o pastor Araújo está cuidando lá da igreja que hoje fica em Guma, perto de Tóquio. Conseguiu depois trazer sua família e lá tem muitos irmãos de língua latina. Tem sido uma bênção. Do grupo que começou na fábrica, 12 irmãos, começamos e onde hoje alguns já são pastores, missionários, foi aumentando e depois alugamos um lugar e fomos a primeira igreja independente só de brasileiros. Na época era difícil estrangeiros alugar, mas através do Senhor conseguimos. E outros grupos saíram e formaram outras denominações para a glória de Deus. O pastor Marcos, anos depois, foi ao Brasil e encontrou a Lucilene. Hoje ela tem 2 filhas abençoadas. Bom, glória a Deus. Então ela diz: abraço a todos e fica o Salmo 121 para meditação. Amados, é cumprido, mas é tremendo. E o Senhor ministrou meu coração que hoje era para ler esse testemunho da irmã Olga Tamura, sobre o que o Senhor fez na vida dela, através de uma outra irmã, né? Então, queridos, o Senhor me mostrava que Ele respondia muitas dúvidas de todos os irmãos que estariam hoje assistindo. Então, queridos, que Jesus ricamente tenha tocado profundamente. Hoje foi um dia de sobrenatural, porque cada vez que eu estava lendo, me arrepiava, o Senhor derramava da sua unção. Se você crer, o mesmo Deus que tratou, que cuidou, que libertou e que transformou a Olga, também pode e quer fazer isso contigo. Pode e quer fazer isso conosco. Amém, amados? Então, antes de encerrar, eu vou pedir para a Michele orar em cima do que foi do testemunho da irmã. Amém? Glória a Deus por esse testemunho, né? Realmente, assim, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde a oração ela é fundamental. E nós, na quarta-feira, nós tivemos uma célula que eu tive a oportunidade de ministrar e compartilhar a palavra, e Deus tem falado muito a respeito de oração, realmente, tanto que eu comecei a ler um livro, depois acho que Deus vai me dar uma direção, de repente eu compartilho com vocês aqui também. Então vamos orar, irmãos, vamos orar, porque orar e abrir o coração, porque assim como essa irmã, ela levou muito tempo para abrir o coração dela para Deus e permitir que o Espírito Santo fizesse realmente a obra nela, que nós não sejamos assim, que nós sejamos daqueles que abrem rapidamente o coração e que dão liberdade ao Espírito Santo o mais rápido possível, porque eu creio que nós estamos no fim do fim e para isso precisamos estar completamente alinhados com o Espírito Santo. Como o vovô dizia, não perde contato. Não perde contato com o teu Salvador. Então, esse contato que nós temos é através da oração, da adoração também. Mas a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E o sacrificar tem a ver com a adoração. E o obedecer tem a ver com uma vida de oração. Amém, irmãos? Vamos orar então? Pai querido, que tremendos esses testemunhos, Senhor, que a mim me fizeram lembrar do início da minha conversão e de algumas experiências que o Senhor me permitiu ter contigo durante a minha caminhada até o dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, porque
Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. E coisas maravilhosas que Tu fizeste na vida da Olga, da Lucilene, Senhor, da pastora Sanderlina, Tu fará também na vida, Senhor, de cada pessoa que está entregando o coração a Ti nesse momento, entregando as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus medos, as suas inseguranças, os seus problemas, as suas dificuldades e até mesmo as suas enfermidades. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo. E assim como Tu fizeste milagres nessa terra, na época de Jesus, Tu faz ainda hoje. Eu peço a Ti que visite o Teu povo, Senhor. Que visite o Teu povo e ministre os seus corações. Que tipo de oração cada um precisa fazer? Que tipo de entrega Tu espera de cada um de nós? Que tipo de decisão, Senhor, nós temos que tomar em Ti para vivermos plenamente dentro da Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, quando endurecemos o nosso coração, quando teimamos em fazer a nossa vontade, quando insistimos e repetimos erros. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor. Realmente nós Te pedimos perdão. A nossa pequena fé, Senhor, nós pedimos perdão e pedimos a Ti, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor. E dá-nos, Pai. A Tua palavra diz que aquele que se sente falto em sabedoria, peça a Deus que Ele dará em abundância. Nós pedimos a Ti, Senhor, derrama sobre nós sabedoria que vem de Ti. Sabedoria para vivermos esses últimos tempos, Senhor, glorificando e dando testemunho do Teu nome, da Tua grandeza, do Teu amor, de quão incrível Tu és. Que assim como a Olga via Jesus na vida da Lucilene, Senhor, as pessoas que convivem conosco possam ver Jesus em nossas vidas, Jesus em nossas atitudes, que possam ver o fruto do Espírito Santo frutificando em nós e através de nós, em cada lugar que Tu nos estabelecer, Senhor. Nós Te damos graças, Jesus. Nós Te damos graças, Senhor, inclusive pelas lutas que passamos, porque a Tua palavra diz que a leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterna. Então, ainda que a luta pareça tão grande, Senhor, a Tua palavra que não mente diz que ela é leve e momentânea, e essa é a verdade. Em Ti temos força para vencer as lutas. Em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Em Ti podemos todas as coisas, porque é Cristo quem nos fortalece. Obrigada, Senhor, obrigada por renovar, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Obrigada, Senhor, porque esses testemunhos, eles aguçam um desejo de buscar mais a Tua presença, de estar mais contigo, de ter mais comunhão, mais intimidade. É isso, Senhor, que nós precisamos. É isso que faz a diferença em nossas vidas. E nós pedimos a Ti, manifesta-te, Senhor. Revela-te a cada um de nós. Revela-te, Senhor, como Tu és poderoso, magnânimo, lindo, incrível. Obrigada, querido, obrigada. Senhor, todos os pedidos de oração nós apresentamos a Ti nesse momento e já Te agradecemos pelas respostas. Te agradecemos, Senhor, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos. Nós Te amamos, Senhor, ainda que com um coração que precisa de transformação, que precisa de renovo, Senhor. Talvez até mesmo ser trocado por um coração quebrantado, contrito, manso e humilde. Então, Senhor, Tu conheces cada um. Faz, Senhor, a Tua obra em cada coração. Em nome de Jesus, em cada família, em cada vida, em todos os meus irmãos que estão assistindo nesse momento e que assistirão, Senhor, no futuro, essa ministração de hoje. Que todos sejam instigados pelo Santo Espírito a entrarem, Senhor, numa nova vida de oração, de clamor, de busca da Tua presença. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos e também entregamos a próxima semana em Tuas mãos, orando conforme a Tua palavra diz, Senhor,
que tu nos deste autoridade para pisarmos sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Isso está em Lucas, Senhor 10:19. Nós liberamos essa palavra no reino espiritual e tomamos posse dela em nossas vidas, Senhor, e declaramos que nós tomamos posse da autoridade que tu nos deste. E nessa semana, Senhor, com a autoridade do nome de Jesus, pisaremos sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada nos causará mal algum. Em nome de Jesus. Quando a tua palavra diz nada, Senhor, é nada. E quando ela diz todo, é todo. Então o Senhor nos deu autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Todo. Não tem inimigo maior ou mais poderoso do que a autoridade que o Senhor nos deu, porque essa autoridade vem daquele que tirou a chave da morte e do inferno das mãos do inimigo, que o destituiu de todo o poder que um dia foi dado pelo homem. Nós te agradecemos, Senhor, porque com essa autoridade, fazendo uso da autoridade que o Senhor nos deu, nós podemos viver realmente como mais do que vencedores, em nome de Jesus. Obrigada, 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 Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Emina vai agradecer as orações e receber o aniversário. Então tá bom. Não só para agradecer Que dia que eu tava de aniversário? Segunda? Sim. Enfim, eu ganhei muitas felicitações de vocês, muitas orações. Eu agradeço tudo, que o Senhor retribua 1000 vezes mais cada coisa que vocês desejaram, oraram, pediram a meu respeito. Que o Senhor recompense. Em nome de Jesus, que seus pedidos sejam respondidos e que, enfim, o Senhor os retribua. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, mãe? Tchau!